O que eu aceito dentro da minha empresa? O que é valor para mim? Às vezes o que é valor para mim não é o valor para outra empresa que esse funcionário trabalhava em outra empresa. Eu não posso simplesmente vender por vender. Eu tenho que bater meta, eu vou vender. Não, eu tenho que atender o meu cliente. É muito egoísmo a gente guardar alguma coisa. Ninguém vai ficar nesse mundo, ninguém vai ficar na mesma empresa para sempre. Então, enquanto a gente está dentro de uma empresa, a gente tem que entregar o nosso melhor. A WeRecruiter é uma consultoria estratégica de talentos e uma das especialidades dela é contratar profissionais para a área de vendas, né? Como que a gente contrata um profissional para a área de vendas? A primeira coisa é entender ali seu perfil comportamental. Para entender o seu perfil comportamental, a gente utiliza os dois testes psicométricos mais difundidos, tanto na academia quanto no mercado pelas empresas, né? Que é o teste DISC e o teste Big Five. No teste DISC a gente consegue olhar, por exemplo, se essa pessoa é orientada a resultado, se é uma pessoa mais processual, uma pessoa mais organizada, se essa pessoa é uma boa comunicadora, né? E aí a gente complementa essa análise com o Big Five. O Big Five, ele vai dar alguns indícios para a gente sobre como a pessoa pensa, né? O DISC está olhando ali a forma que a pessoa age, interage com o meio, com as outras pessoas, e o Big Five vai olhar um pouco sobre como que ela pensa antes de agir. Então a gente consegue inferir nível de responsabilidade da pessoa, a gente consegue inferir ali o nível de criatividade que essa pessoa tem e alguns outros aspectos que vão nos fazer entender se esse profissional de vendas ele vai performar bem, dado o produto ou serviço que ele tem para vender. Então, para conhecer mais sobre essa solução da WeRecruiter de recrutamento para profissionais de vendas, você pode acessar o nosso site, que é werecruiter.tech. Muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Além do Achismo. E hoje nós vamos falar sobre vendas. Eu estou aqui com um convidado, Cássio Talim. Cássio é Head de Vendas, Head Comercial do Instituto de Contabilidade Consultiva. Mais de 10 anos trabalhando com vendas complexas, com softwares, com segmento de contabilidade, principalmente. E a gente vai falar um tema interessante. Quem trabalha com venda consultiva, quem trabalha com vendas complexas, assista esse episódio, vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre máquina de vendas, a gente vai falar sobre estruturação de equipes comerciais e a gente vai falar sobre estratégias para poder fazer com que os times, com que as pessoas performem mais no processo de vendas. Muito bem, Cássio, bem-vindo aqui ao Além do Achismo. Esse é um podcast onde a gente fala sobre como tomar decisões com base em dados, né? E eu já te começo fazendo uma pergunta, né? Você como head comercial, como que você entende a estruturação de dados? Como que você toma suas decisões na hora de contratar os profissionais para a sua equipe? Muito bom, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui sentado nessa mesa. E o tema, né? O movimento que você iniciou aí é extremamente importante, né? Muito além do achismo, né? Tem muita gente achando aí no mercado, muita gente se baseando em feeling, né? E a gente sabe que não é por aí, né? A melhor maneira da gente conseguir os melhores resultados, a gente precisa de dados, a gente precisa de método, a gente precisa de histórico. Então, hoje, o maior desafio do gestor comercial é realmente encontrar os melhores profissionais de acordo com a expectativa da empresa e a expectativa do profissional. E muitas vezes o que acontece é o gestor, né, o líder comercial, ele contrata baseado no que a empresa está querendo, mas ele não olha o que o funcionário quer, né? E aí entra o primeiro confronto, né? O primeiro choque aí de interesses, né? E aí impacta no resultado, impacta em todo o caminho aí da contratação. Sobre alinhar as expectativas logo no início, né? Hoje, pensando aí num processo de venda consultiva, vendas complexas, explica pra gente assim, ó, se eu fosse contratar hoje um profissional, seja para atuar numa empresa de software, seja para atuar numa empresa de consultoria, né, onde a gente precisa ouvir mais o cliente, entender a sua necessidade para poder ajustar ali, quer dizer, não é um produto de prateleira, né? Como que você identifica assim, ou como que você atua para saber se o profissional ele tem as expectativas ali alinhadas com o que a empresa espera e também com o perfil do produto que ele vai trabalhar ou o serviço? Isso, ótima pergunta. Eu já atuo há mais de 10 anos nesse mercado de vendas complexas, né? Atualmente, hoje a gente trabalha com o mercado de educação, mercado de mentorias, então a gente precisa o quê? São produtos de high ticket, né? Produtos de valor elevado.
né? E esse produto de valor elevado, ele precisa ser muito bem explicado, ele precisa ser muito bem direcionado. Então, o perfil ideal do vendedor ali, né, como você já antecipou, né, não é um vendedor de produto de prateleira, né? A gente não está vendendo banana na feira, é um produto de alta complexidade, né? É um serviço. Então, a gente precisa o quê? Qual que é o perfil ideal desse vendedor? O vendedor ele tem que ser investigativo, ele tem que ter uma escuta ativa. Muita gente acha que o bom vendedor é aquele que fala mais, aquele mais extrovertido. E ao longo dos anos eu percebi que não é esse o caminho. Ele pode até ser comunicativo, pode até falar muito, mas ele precisa muito mais escutar o cliente, fazer as perguntas certas. Então, durante uma entrevista, por exemplo, o que a gente mais observa no comportamento do profissional é se ele consegue parar para escutar, se ele observa, se ele está atento a detalhes, né? Então, dependendo da pergunta que a gente faz, às vezes eu conto até uma história mais longa para ver se ele ficou atento do início ao fim dessa história. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa desse perfil do profissional olhando para o cliente. Se eu estou vendendo um produto de high ticket, um produto de valor elevado, uma tecnologia, eu preciso entender se aquele produto realmente vai atender o meu cliente. Eu não posso simplesmente vender por vender. Eu tenho que bater meta, eu vou vender. Não, eu tenho que atender o meu cliente. E o maior desafio nosso é ter vendedores que levem o cliente a desejar a compra. E não a gente ficar perguntando, você quer comprar o meu produto? Não, você vai explicar de tal maneira, vai fazer as perguntas, vai levar ele a um ponto de decisão. Tem um livro do Flávio Augusto, né, Ponto de Inflexão, que fala muito bem sobre esses pontos em que a gente tem que tomar uma decisão. Né? Então, o vendedor ele tem que levar o cliente a tomar uma decisão importante. Eu vou comprar o seu serviço, produto, ou eu vou continuar do jeito que eu estou? Qual que é o preço? Qual que é o preço disso, né? O que me leva a tomar essa decisão? Se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou ter X resultado, ou se eu tomar essa decisão, eu vou ter 2X de resultado? Então, se o vendedor consegue passar isso bem, consegue fazer as perguntas certas, consegue criar o diagnóstico, né? Igual como médico, né? A gente precisa ser um médico das empresas, um médico dos clientes, a gente tem que levar ele a tomar as melhores decisões. Então, não é o médico que dá o remédio para o cliente, o médico ele prescreve o remédio. Agora, se o paciente vai tomar ou não, é uma decisão dele. Então, é assim que o nosso vendedor precisa fazer também. Você trouxe uma descrição bacana aí do que é a venda consultiva, né? Que é muito mais ouvir ali o cliente para entender como que o produto resolve de fato o problema dele, né? Aí, se eu sou, no caso, o vendedor, né? Vamos girar um pouco aí a mesa e pensando que eu entrei na empresa e eu não conheço o produto. Então, a maior dificuldade hoje, talvez ali dos vendedores que querem performar, muitas vezes é a falta de conhecimento do produto, ok? Para poder entregar o que de fato o cliente ali, o lead, o prospect precisa, né? Como é que funciona aí no processo inicial, nesse período aí de adaptação da pessoa? O que se recomenda, o que as lideranças de vendas precisam fazer para que essa pessoa já performe bem logo no início do seu trabalho na empresa? Legal. Muitas empresas pecam por não ter processos claros, não ter uma metodologia, não ter um manual. Então, o que eu faço, né? O que eu sempre ensino a fazer também? Crie processos claros. É o primeiro dia do vendedor. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele chegou 8 horas, de 8 às 9, o que ele deve fazer? De 9 às 10, de 10 às 11. Então, você ter esse roteiro do dia dele, para ele saber realmente o que ele deve fazer. O que parece óbvio, não é. A gente tem que falar, tem que deixar claro. A criação de manuais. Para cada rotina da empresa, é importante você ter um manual ali. Você ter um playbook, na área comercial, um playbook de vendas, para o vendedor saber o que ele deve fazer na hora que o cliente toma uma decisão. Durante uma reunião, quais as perguntas que ele deve fazer. No caso falando de papéis diferentes, né? Existe o SDR, existe o closer, né? O SDR, no momento que ele vai agendar uma reunião. O que ele precisa perguntar para ser uma reunião produtiva? Qual que é o perfil de cliente ideal, o ICP? Então, tudo isso tem que estar muito claro no manual. E essa clareza gera muita velocidade na área comercial. Que a pior coisa que tem, Rodrigo, eu já tive essas experiências há anos atrás, é quando a pessoa entra na empresa e não tem um manual claro, não tem um playbook, e aí começa a perguntação. Um perguntando para o outro, o que eu faço aqui? O que eu faço ali? E aí o novato, né, quando ele vai fazer essa pergunta, muito bem intencionado, né, ele acaba parando o trabalho do colega. Né, e aí você gera o quê? Uma improdutividade geral.
Um perguntando para o outro, e um fala de um jeito, o outro fala de outro jeito, e aí essa falta de manualização, ela gera um gargalo. Então, o meu conselho é, tenha manuais, gaste um tempo com isso, nem gastar, né? Invista um tempo nisso, porque você vai ter um retorno muito grande. Então, hoje a gente tem isso muito claro. Então, seja o SDR, quando ele entra, ele sabe o que ele tem que perguntar, qual que é o perfil de cliente que ele vai abordar, para quem que ele vai ligar, o que falar numa ligação, o que digitar numa mensagem para enviar para o cliente no WhatsApp. O closer, ele sabe como que ele vai abrir uma reunião, uma call de vendas, ele sabe como que ele vai conduzir aquela reunião, qual que é a jornada de consciência que ele vai fazer junto com o cliente ali, até o pitch de fechamento, até como vai ser a forma de pagamento. Nenhuma reunião pode terminar com dúvidas. Qual que é o próximo passo? Não, já está muito claro durante a reunião. Por quê? Porque isso já foi treinado antes com o time de vendas. Tá, bacana. Você trouxe vários conceitos aí, várias palavrinhas que talvez algumas pessoas não conheçam. E aí você, Cássio, como especialista em estruturação de máquina de vendas, explica para a gente aí, para quem está ouvindo a gente, se eu não tenho nada disso que você trouxe, né? Então você trouxe a importância de ter o processo, de documentar, de criar o playbook, de saber qual que é o fluxo de trabalho de um SDR, de um closer, mas se você fosse metodologizar isso, colocar isso numa estrutura metodológica, para quem não tem nada disso, né, como é que seria aí o passo a passo? Como que eu estruturo essa máquina de vendas? Sim. Bom, vamos lá. Primeira coisa é escrever. Escrever mesmo, né? O que acontece ali, né, no dia a dia. Querendo ou não, todo mundo aí já tem o seu processo comercial. Se precisa de modificação, é aí que a gente vai chegar lá. Mas o seu processo hoje, o que acontece? Qual que é o passo a passo? O que a pessoa que vai fazer o agendamento fala? Eu estou falando de SDR, né? SDR significa, é uma sigla em inglês que em português significa pré-vendedor, né? É aquela pessoa que vai abrir a primeira porta da venda. Não é a pessoa que vai fazer a venda, é a pessoa que vai agendar uma reunião, por exemplo, com o vendedor. Explica aí pra gente, então, o SDR, ele faz o diagnóstico, qual que é o papel dele, a entrega dele? Isso, então o papel do SDR é levar o melhor lead, né, o melhor cliente para a reunião. Então não é levar qualquer cliente. E como que ele leva o melhor cliente? Aí a gente faz um estudo antes, que a gente chama de ICP, mas nada mais é do que o perfil ideal, né, de cliente que eu quero nessa reunião. Exemplo, né, uma empresa que vai vender um serviço. Ele precisa saber qual que é o faturamento daquele cliente, se ele vai ter capacidade financeira para pagar aquele programa, o serviço, qual que é o momento da empresa dele. Ele tem pouco tempo de empresa, hoje ele já tem anos de mercado, ele precisa saber qual que é o produto que ele vende, né? Se tem aderência ou não para aquele perfil de cliente também, porque também não adianta vender e não ser algo aplicável na realidade daquele cliente. Então, assim, a primeira coisa é escrever como que é a rotina desse meu vendedor, o que acontece, né? Os gargalos, né, durante o dia. E aí, com isso escrito, você vai criar esses manuais. Aí hoje tem muitas inteligências artificiais aí para te ajudar nisso. Você pode colocar tudo como que é a sua rotina hoje e dizer, eu quero montar um playbook de vendas. Então, aí vai ter lá o perfil de cliente ideal, o roteiro de um SDR, do pré-vendedor, o roteiro de um closer, o que precisa ser perguntado, o que não pode ser perguntado também para não invadir a privacidade do cliente, a política da empresa também, isso é extremamente importante. O que é aí já falando um pouco de cultura, né? O que eu aceito dentro da minha empresa? O que é valor para mim? Às vezes o que é valor para mim não é o valor para outra empresa que esse funcionário trabalhava em outra empresa. Então isso tem que ser muito claro para a sua equipe também. Quais são onde que a sua empresa se baseia? Quais são os princípios dela? O que pode fazer e o que não pode fazer? Às vezes o não pode não é dito, né? Fica tudo oculto. E pelo contrário, a gente tem que deixar muito claro o que não pode ser feito, o que não é aceitável dentro daquela instituição. Sim. Essa parte aí também do que não pode está muito ligado à comunicação, né? Então, você trouxe a questão de definir o perfil ideal do cliente. Esse perfil de cliente, ele já tem ali uma expectativa de como se comunicar com ele, né? Ele já traz algumas dores, algumas questões ali. E muitas vezes, o que a gente pode ver no mercado, aí olhando um pouco do ponto de vista do recrutamento, muitas pessoas não estão preparadas para entender como se comunicar com esse perfil de cliente, né? Então, talvez por não ter tido esse treinamento inicial,
talvez por trabalhar em segmentos que não dão valor a isso. Então, esse ponto aí de entender a cultura da empresa, ele passa a ser bem, bem importante, né? Quando a gente está lá na ponta, ouvindo o cliente, tentando entender a necessidade dele e apresentar o produto, certo? Se pensar aí lá no Instituto de Contabilidade Consultiva, aí, onde você atua hoje como head de vendas, como head comercial, como que você faz com que a cultura da empresa, com que você quer defender, se permeie no dia a dia, que as pessoas vivam essa cultura? Legal. Primeiro, assim, a gente tem uma visão de futuro para o cliente, né? Uhum. Onde que o cliente ele pode chegar entrando dentro do nosso programa, por exemplo. E aí você tocou num ponto interessante, né? Qual que é a dor do cliente, né? Qual que é o maior desafio do meu cliente? Né? Então, se o desafio dele é crescimento, é um cliente que não consegue crescer, um cliente que não tem uma área comercial já definida, não tem um marketing, um posicionamento dentro do marketing, ou o problema dele é um problema de gestão, de organização, então, dentro dessa dor é que a gente precisa trabalhar. É dentro dessa dor que o vendedor ele vai conversar a respeito. Existem vendedores que estão preocupados em despejar o máximo de informações, né, durante uma reunião. E esse despejar informações, ele só vai confundir a cabeça do cliente do outro lado, né? Então, se a gente foca na dor, foca na necessidade real do cliente, a gente eleva muito a chance de sucesso, de conversão da venda. E falando da cultura, como que um líder comercial ele consegue implementar e ele consegue cultivar isso dentro da empresa? Eu acho que o maior desafio, né, o grande, a grande glória de um líder é quando ele se posiciona e ele não aceita aquilo que é contra a cultura. Então, um profissional que fala mentira, um profissional que promete mais do que pode, um profissional que prometeu e não entregou também, ele tem que ser corrigido, ele tem que ser confrontado e, em caso de recorrência, ele tem que ser desligado. Né? Então, hoje, o que a gente vê muitas vezes são líderes comerciais permitindo coisas que são contra os valores e princípios das empresas. Então, uma coisa que, falando um pouco até do cuidado numa contratação, né? Uma coisa que vocês fazem muito bem, né? A WeRecruiter é especializada nisso, é identificar qual é a cultura daquela pessoa, qual é o comportamento dela diante da pressão. Porque daí a gente consegue tirar muitas conclusões. Então, uma pessoa que fala mentira, uma pessoa que promete demais, ou uma pessoa que é preguiçosa, né? Tudo isso, às vezes, numa entrevista você consegue identificar isso. E aí, dentro da empresa, se a gente identifica esse comportamento, a gente precisa ser rápido. Tem um autor, que eu esqueci o nome dele agora, mas que ele diz o seguinte: demore para contratar e seja rápido para desligar. Que aí entra o custo, né, de uma contratação errada, né? Quanto mais tempo você fica com um mau profissional, maior é o seu prejuízo. E aí, quando a gente fala de prejuízo, não é só prejuízo financeiro, é prejuízo de cultura, é prejuízo de motivação da equipe. É uma equipe que vai ver um comportamento errado e vai pensar assim: olha, estão aceitando esse comportamento, então eu também posso agir assim. Ou alguém que quer crescer e vê uma pessoa tendo uma negociação incorreta e não é corrigido, vai falar assim: eu vou mudar de empresa, eu vou para um lugar onde eu vejo mais transparência. Então, assim, diante de uma contratação errada, seja rápido na decisão. Não demore, porque o custo só vai aumentando. Já tem um certo prejuízo, mas claro que a gente não acerta todas as vezes. Mas ao identificar que aquele profissional não está afim de crescer, aquele profissional que é acomodado, e aí tem formas, né? Várias formas da gente identificar isso, né? Numa entrevista, imagino que vocês devem fazer isso, o que ele quer da vida dele, né, para os próximos anos, quais são as aspirações dele. Aí a gente, como líder comercial, você quer só bater a meta ou você quer fazer além disso? Quais os seus sonhos aqui dentro da empresa? Você quer ser promovido ou você quer ganhar muito dinheiro com vendas? Tudo isso tem que ser muito bem desenhado e tem que estar muito bem alinhado para a gente conseguir construir
né, um modelo juntos, onde o projeto da empresa se encaixe com o projeto do funcionário, que nem a arquitetura, né? O arquiteto apresenta um projeto da casa e o cliente tem que gostar daquele projeto. Então, as duas coisas têm que se encaixar. E se a gente falha nesses projetos na hora da contratação, a gente tem um grande risco de dar errado lá na frente, né? Ou até logo no início dessa conversa aí. Boa. Você já parou para pensar assim, não só numérica, né? Você já trouxe vários problemas de se contratar errado, mas quanto custa contratar errado, né? Então, quanto custa manter uma contratação errada na empresa? Você tem algum case, assim, alguma experiência para compartilhar aí com os nossos ouvintes? Tem alguns, viu, Rodrigo? A gente, o bom assim, a gente eu sou muito feliz nas contratações que eu fiz, né? A maioria delas deu muito certo e está dando muito certo, mas claro, a gente teve insucessos no meio do caminho aí. Eu me lembro de uma contratação que eu fiz numa multinacional de tecnologia, um vendedor que a gente contratou, e ele seria um vendedor nível sênior, né? Um nível de senioridade maior ali. E aí, como a gente não teve um cuidado ali no início, a gente acabou colocando para dentro uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se achava demais, né? E uma pessoa que queria meio que humilhar, né, os colegas, queria ficar por cima, queria um tratamento especial, queria sentar na melhor cadeira, né? Uhum. Digamos assim. E aí, o que aconteceu com essa contratação? Rapidamente eu já percebi o time mais desmotivado, um time mais desanimado ali. Por quê? O Cássio contratou uma pessoa aqui que não tem a ver com a gente. Não é gente como a gente. Então, essa pessoa, e eles sabiam que era um profissional já de um nível maior, né? Já era um profissional, um vendedor sênior ali. Então, rapidamente eu identifiquei o quê? Contratamos errado. E aí a produtividade da equipe caiu 30% naquelas primeiras semanas. Uhum. Então, rapidamente a gente já tomou a decisão de falar assim, contratamos errado, a gente vai precisar desligar essa pessoa já no contrato de experiência dela. Porque não casava, não se encaixava dentro do que a gente esperava. Uma única pessoa desmotivando o time inteiro, né? Então, que você trouxe aí o número, né, de 30% de queda aí na produtividade, né? Então, assim, ressaltando, né? Por isso que é muito importante a gente fazer um recrutamento bem feito e, se errar, né, tomar logo uma decisão. Eu tive um outro caso também, uhum. De uma outra empresa que a gente contratou esse vendedor para fazer um trabalho de relacionamento comercial, né, de sucesso com o cliente. E aí esse demorou um pouco mais para a gente identificar os erros, né? A gente ficou sabendo da boca dos clientes, que essa pessoa, ela vendia outras coisas para os clientes. Ele vendia serviços pessoais dele, né? E isso era proibido na empresa, isso estava muito claro lá no início, né? E ao vender esses serviços pessoais dele, ele não entregava. Ou seja, ele começou a dar prejuízos para os nossos clientes. Então, assim, naquele momento, né, a gente começou a ter um impacto na nossa marca, na nossa credibilidade. Porque para o cliente final, a culpa não era do vendedor, a culpa era da empresa. Uhum. Então, aí a gente considerou isso até não foi bem um crime, mas foi algo que infringiu as regras da empresa. E aí, ao identificar também, a gente tomou a decisão de fazer esse desligamento. Mas só para ter uma ideia de dados aí também, a gente teve um prejuízo ali de dezenas de milhares de reais ali, tá? Mais de 20 mil reais ali de prejuízo por conta desse comportamento ali. Pois é, tava aquela parte que você trouxe inicial, né? De ter os processos documentados, de ter a política da empresa, né? Isso muitas vezes não resolve, né? A pessoa talvez aí conhecia a política, sabia que não era permitido, mas agiu por decisão própria ali, né? De tentar ganhar em cima da marca da empresa, né? Que é uma situação também delicada no dia a dia, né? A gente precisa confiar nas pessoas que estão entrando no time e as pessoas precisam ter autorresponsabilidade, né? Então, hoje o maior desafio nosso no recrutamento é justamente medir ali, mensurar, identificar se a pessoa tem as soft skills, se elas têm os aspectos comportamentais que a empresa espera, né? A gente usa testes comportamentais,
para fazer isso. A gente tem o DISC, tem o Big Five, né, que auxiliam, né? Eles não definem ali de fato, não são decisores, mas eles sinalizam um pouco ali o perfil do profissional, entendeu? Falando um pouco aí do perfil do profissional, então, olhando soft skills, pensando aí, a gente falou inicialmente do processo de venda, de estruturação, das etapas que tem, dos cargos, né? O que você identifica hoje, Cássio, para venda consultiva, né? Quais são esses comportamentos aí, esses atributos, essas competências que fazem a diferença para um profissional que performa bem? Rodrigo, uma coisa que eu sempre analiso, e eu sempre faço essa observação, cultura é uma coisa que a pessoa tem ou não tem, o comportamento. Perfil comportamental, aliás, perfil técnico, é uma coisa que a gente desenvolve, né? Então, uma pessoa que tem uma cultura boa, que tem um comportamento bom, que tem um comportamento condizente com o que a empresa quer, essa pessoa ela é bem vista. Claro, ela precisa dar resultado também. E para ela dar resultado, ela tem que ter também o quê? Conhecimento técnico, conhecer o produto, ela precisa de treinamento. Se ela tem as habilidades comportamentais, a gente treina ela, a gente desenvolve. Aí tem jeito. O contrário não tem jeito, que é uma pessoa que às vezes ela tem muita habilidade técnica, tem muito conhecimento, mas culturalmente falando, ela tem desvio de caráter, ela tem um comportamento, ela tem pouca motivação, ela não tem aquela mentalidade de alta performance, aí já não tem jeito, não tem como a gente treinar, o caráter não é treinável. Sim. Então a gente tem todo esse cuidado, então identificar quem vale a pena a gente manter ali, quem não vale a pena a gente investir. Então, esse é um ponto bem interessante. Respondi a sua pergunta? Respondeu perfeitamente. Show de bola. A gente tem que olhar muito o perfil do profissional, o que é um desafio muito grande, né? Até pensando aqui no que você trouxe, quando a pessoa entra na empresa, ela tem a oportunidade também de se desenvolver, né? Muitas vezes, algumas questões, não só técnicas, mas também comportamentais, ela pode observar o ambiente, buscar se adaptar e se desenvolvendo, né? E aí é o perfil do profissional que vai crescer dentro da empresa, né? Você tem algum case aí de um profissional que se destacou, que ele teve a sua ascensão, seja por performance de venda, seja por ali ascensão de cargo, projeção de carreira, alguém que seguiu o fluxo, né? Fez ali o processo, seguiu o processo, se integrou na cultura e cresceu e teve resultado não só para a empresa, mas também para ele? Sim, sim. Tive vários casos, né? Muito feliz de poder participar disso, mas tem um caso interessante que era um profissional que ele veio de um mercado bem diferente, ele trabalhava com uma parte operacional mais bruta mesmo, né? Na área de construção, mas ele sempre quis ser vendedor, ele sempre quis tentar né, nessa área comercial. E desde o início, né, eu identifiquei o quê? Eu identifiquei ambição nos olhos dele, aquela ambição positiva, né, de querer crescer, de querer construir, de querer conquistar coisas novas. E ao mesmo tempo era uma pessoa treinável, era uma pessoa que queria estudar, que queria, que estava ali para isso. Então a gente contratou ele como SDR, como pré-vendedor, e ao longo de 6 meses ele deu um resultado espetacular. Ele performava 3 vezes mais do que os outros SDRs. E essa performance me chamou a atenção naquele momento, e toda a equipe elogiava muito ele, porque eram uns agendamentos de alta qualidade, era uma pessoa que se dedicava muito, que estudava muito, tudo que eu passava para ele de material, de estudo, de treinamento, ele fazia rápido, ele dava feedbacks também, olha, Cássio, aprendi isso, vê se está certo, vê como é que tá. Então, era uma pessoa muito treinável. E a gente promoveu ele para closer, para vendedor, e o ritmo foi tão acelerado quanto, né? E aí ele viu que tinha mais oportunidade de ser melhor remunerado, e aí o desempenho dele foi muito bom. Ele, dentro de pouco tempo, ele era primeiro lugar nas vendas ali. Depois ele até recebeu um convite de uma outra empresa maior, e ele foi para essa empresa. Mas, assim, é um caso bem legal, bem interessante, de que como que a gente colocar as pessoas certas
com a missão certa, com a cultura certa, naquele momento, e a gente dá o subsídio, né? Eu digo o seguinte, o papel do líder é pavimentar o caminho do profissional. Uhum. O profissional é que vai andar com as próprias pernas, mas a gente tem que preparar esse caminho. Eu não posso deixar pedras no meio do caminho, eu não posso deixar obstáculos, eu tenho que preparar esse caminho. Aí entra o manual, entra os treinamentos, e aí a gente prepara esse caminho, e ele foi um caso de que nós preparamos o caminho dele, e ele não só andou, como ele correu, né? Rapidamente, ele atingiu resultados maiores e se destacou no meio da equipe. Muito bom. Tanto que ele foi para outra empresa no final, né? E assim, às vezes as lideranças pensam assim, que é melhor não preparar a pessoa, porque senão ela vai sair. E aí, quando a pessoa está ali, ela deixa de entregar o que ela poderia entregar por falta de espaço, muitas vezes, da liderança, né? Isso você já viu acontecer isso? Já. É uma verdade? Já. Assim, é uma mentalidade pobre, né? Assim, de pensar assim, eu não vou treinar demais, eu não vou ensinar demais, porque eu posso perder para o mercado. E eu penso totalmente diferente. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente desenvolve as pessoas, maior é o retorno. E aí eu não digo retorno financeiro, mas é um retorno enquanto missão de vida, né? Então eu sempre olho para a minha equipe, não como uma máquina de vendas, mas pessoas com necessidades reais, pessoas com sonhos, pessoas com projetos. E como é bom a gente participar desse sonho alcançado, dessa conquista. Esse vendedor específico que eu comentei, ele queria muito comprar uma moto, essas motonas aí, eu não entendo tanto aí, mas ele comprou aquela moto, sabe? E ele não estava trabalhando comigo mais. Ele me mandou a foto da moto, falou assim, olha, Cássio, você me ajudou a conquistar essa moto aqui. Eu falei, olha, isso não tem preço, né? Então, assim, a gente poder compartilhar o máximo, a gente desenvolver o máximo da nossa equipe, isso é uma missão nossa. É muito egoísmo a gente guardar alguma coisa. Ninguém vai ficar nesse mundo, ninguém vai ficar na mesma empresa para sempre. Então, enquanto a gente está dentro de uma empresa, a gente tem que entregar o nosso melhor. Eu como líder e o vendedor como liderado. E quando a gente dá o melhor, a gente sobe a régua. A gente cria uma cultura forte, um time de alta performance. Então, se a gente quer um resultado fantástico, se a gente quer um resultado acima da média do mercado, a gente precisa ter esse comportamento dentro da equipe, a gente precisa estimular e a gente não pode reter nada, a gente tem que compartilhar. E se alguém sair por algum motivo, para outra empresa, para uma oportunidade melhor, seja feliz, comemore com ela e dê oportunidades para outra pessoa aprender com você, para outra pessoa se desenvolver com você. E aí, um parênteses, Rodrigo, hoje um cuidado que nós temos é o quê? Também criar materiais de tudo. Então, é muito comum o líder, né, pensar assim, eu vou ter que treinar tudo novamente. Nem sempre. Às vezes, se você gravar um treinamento, um manual que você tem, tudo isso vai ser aproveitado. E o seu papel é só atualizar aquele material. Então, não é tudo que se perde. Então, se você toma esse cuidado de criar a gente é muito digital, né? Então, a gente tem um driver específico, né? Com os documentos, né? daquela função, daquela etapa. Então, se a gente começa a armazenar isso com cuidado, a gente não precisa ter todo o trabalho depois para treinar essa nova pessoa. E hoje a IA ajuda muito, né? Não sei se você usa ali para alguma coisa no dia a dia. Usamos o Cloud, usamos o Gemini, a gente está usando bastante aí, porque é outro ponto também, a parte, né? Mas assim, a inteligência artificial, eu não vejo que ela vai substituir pessoas. A inteligência artificial, ela vai substituir pessoas. Não é ela que vai substituir, né? Acho que profissionais que sabem usar a inteligência artificial que vão substituir profissionais que não usam inteligência artificial. Sim. Esse é meu ponto de vista. Concordo, totalmente. Otimiza muito. A critério de benchmark, hoje eu uso o Cloud Cowork ali, e ele trabalha dentro dos seus arquivos, dos seus documentos. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, o site lá do ICC, eu falo assim para IA, né? Pesquisa sobre essa empresa que eu quero fazer uma reunião comercial sobre a Recruit. Então, ele já sabe que eu vou falar de recrutamento. Ela vai no Glassdoor, vai no InfoJobs, ela pesquisa o site da empresa, ela faz um briefing e me prepara para a reunião. Então, quando eu entro na reunião com o cliente,
eu já tenho ali todo o histórico, quantas vagas tem aberto, qual é o sistema que ela utiliza, entendeu? Então, é um trabalho que eu já fazia antes, que eu pesquisava, estudava a empresa, mas eu gastava o quê? Umas 2 horas para fazer isso. Hoje, 2 minutos, ele já me dá o briefing, eu abro a reunião, né? E dependendo, eu até mostro a pessoa. Falo, olha aqui, ó, minha IA pesquisou sobre a sua empresa, né? Você Sim, concorda aqui com essas informações? Então, a IA, ela está ajudando muito a gente a otimizar o trabalho e aumentar o nível de qualidade, né? As pessoas que não estão vendo isso acabam se perdendo um pouco, né? Ficando um pouco para trás, né? Sim, Eu sim. vejo muito essa... Eu tenho essa preocupação, né? Porque tem gente que ainda não tem muita intimidade ali com a IA, né? Então tá perdendo algumas oportunidades, né? Posso compartilhar também o que a gente está fazendo também. Antes, quando a gente não usava IA, isso eu tô falando de pouco tempo, de 1 ano atrás, a gente, quando eu queria avaliar a qualidade de uma reunião do meu vendedor com o cliente, eu pegava a gravação da reunião e assistia ela do início ao fim. Imagina aí, né? Uma gravação, pelo menos 1 hora de reunião ali. Pois é. Então, eu gastava muito tempo. Então, hoje a gente criou não, né? A gente treinou, né, o nosso agente para ele fazer essa avaliação. E a própria IA, ela avalia a reunião, e aí eu já passo para a IA o contexto, né? O que eu espero daquela reunião, né, quais as informações que a gente precisa obter, quais são os pontos, os pontos críticos daquela reunião e quais são as principais objeções levantadas naquela reunião. E aí a própria IA já fala para mim, já me dá um relatório, né, um painel gerencial de como que foi aquela reunião, e aí ele junta várias reuniões também e me fala qual que é o closer que está melhor em determinada área e qual que precisa ser melhorado, qual que precisa ser trabalhado. Então, assim, a IA, ela acelerou demais. A gente teve um ganho enorme, assim, de produtividade e ela ajuda mesmo na qualidade. Então, com essas informações, eu consigo treinar melhor o meu time, eu consigo dar feedbacks melhores, tudo baseado em informações e não no achismo. E não no achismo. Muito legal, muito legal. Vou mudar um pouco aqui a conversa, vou fazer aqui uma situação hipotética, né, onde eu contrato com base na intuição, né, com base no achismo. A gente está falando muito de estruturação, processo e dados, né? Ainda vejo por aí, né, em outros países talvez, né, gestores, no meio do processo eles falam, eu tenho aqui uma indicação, eu vou seguir com a minha indicação, né? Então tem ali algumas referências e aí 2 meses depois volta arrependido, né, porque a indicação acabou não sendo a melhor opção. Nada contra a indicação, muitas vezes funciona muito bem, né? Mas a gente está falando aí em aderência técnica, em aderência comportamental, em fit cultural, né? Como é que você vê essa questão? Se você tem esse cuidado quando você contrata ali com base em indicações, pode funcionar bem em alguns momentos, pode dar errado em alguns momentos. Você já passou por essa situação? Já. Assim, indicação é bem-vinda, mas eu acho que ela não pode ser um critério isolado. Então, realmente, o que você falou, tá certíssimo. Ela pode ter uma boa referência, uma boa reputação, isso ajuda, mas tem que ter uma aderência ao seu negócio, à sua empresa. Então, às vezes o ritmo da sua empresa é diferente, a expectativa é diferente, a habilidade técnica esperada é diferente. Então, todo esse cuidado, ele tem que ser observado. Então, a gente, assim, eu já tenho bons anos já de liderança comercial e, às vezes, eu já já recebi convites, né, de empresas, né, então já mudei algumas vezes. E ao mudar de empresa, algumas pessoas vão atrás de mim, né? É igual o pastor de uma igreja, né? Quando ele vai para uma outra igreja, ele vai levando o seu rebanho, né? Naturalmente, porque a ovelha quer seguir o seu pastor, né? Então, às vezes o vendedor, ele quer seguir o seu líder, né? E já aconteceu isso algumas vezes. Eu mesmo já contratei pessoas que eram de uma outra gestão, mas já não contratei também, porque eram mercados diferentes, eram habilidades diferentes. Sim. Então, já recebi indicações também que também não foram bem-vindas, porque quando a gente... muitas vezes a gente chamou, né, o eRecruiter para fazer esse papel para a gente, né, de avaliar, de fazer esse estudo, né, usar o DISC, né, olhar esse perfil comportamental, a gente chegou à conclusão que não fazia sentido, né?
a indicação por si só, ela não era, não era determinante para tomar essa decisão. Eu diria que a indicação ela é muito boa, mas ela não substitui o processo, né? Isso. Então, a gente atende empresas de software também, que é onde a gente recebe muita indicação, mas é muito comum a indicação entrar no processo e muitas das vezes ela passa por todas as etapas do processo, ela realmente atendia aos requisitos e se não atendia, a gente explica o porquê e muitas vezes é melhor às vezes a pessoa tem amizade, tem alguma relação com aquela pessoa e nesse processo de contratar por indicação, esse bom relacionamento acaba sendo prejudicado, né? Então... É aquela história, né? Assim, contratar só porque indicou é a mesma coisa de emprestar dinheiro, né? Quando um amigo te pede dinheiro emprestar, você tem que emprestar? Aí, isso é pessoal, né? Mas assim, se você fala não, né, para evitar problemas futuros, né? Você vai ficar vermelho só aquela vez, né? Uhum. Melhor do que ficar vermelho várias vezes depois. Aí a indicação é a mesma coisa. Às vezes é melhor você agradecer e recusar aquela indicação no momento do que aceitar aquela indicação só para agradar alguém ali, mas depois você vai ficar vermelho por ter que demitir aquela pessoa e isso poderia ser evitável. Muito verdade. Boa. Cássio, vamos pensar assim, ó, se eu estou ouvindo aqui esse podcast e aí eu tenho a minha empresa, sou empresário, sou um diretor comercial e tive alguns insights aí, não sei por onde começar, né? Então, assim, quero montar minha máquina de vendas, eu quero montar ali meus processos, quero ter uma cultura mais clara, né? Só que eu não faço ideia o que eu preciso fazer, né? Então, assim, o que você recomenda para essa pessoa? Por onde começar na segunda-feira? Legal. Talvez antes da segunda-feira, né, pensar também em quais pessoas que podem te ajudar. Pessoas que já trilharam esse caminho, pessoas que já passaram por aquilo, então se conecte com essas pessoas, né, com lideranças já bem-sucedidas, pessoas que já trilharam esse caminho. Mas claro, né, na prática, na segunda-feira, o que fazer primeiro? Acho que primeiro a gente tem que estabelecer rituais também, rituais de gestão. O que eu tenho como prática? A gente faz uma daily, ou seja, uma reunião rápida todos os dias, geralmente no primeiro horário já. O que a gente faz nessa daily de 15 minutos? Eu passo para... Primeiro eu conto para o time o que aconteceu no dia anterior, né, faço alguns ajustes, alguns apontamentos e o que eu espero desse dia atual, né, do dia vigente. Então isso é um ritual, uma daily. E nós temos uma weekly, que aí é onde eu sento com cada um dos liderados para dar um feedback sobre a semana, né? E muitas vezes o líder ele deixa para ter essa conversa só no final do mês, só mensalmente. Só que você entende que, falando de meta comercial, você deixar isso para falar uma vez só, entende que um bom caminho já se perdeu, já passou o time daquelas coisas. Então, se você tem esse alinhamento periódico, ao que a gente chama de microgerenciamento, você consegue corrigir a tempo, né? E aí você consegue bater a meta daquele mês. Outro ponto que o gestor que está começando procurar alguns livros, né, para algumas leituras que eu recomendo. A gente tem o Receita Previsível, né, que é um renomado livro aí na área comercial. Tem livro também de liderança de pessoas também, que eu recomendo também. Eu gosto muito do autor, do John Maxwell, liderança de alto nível. Então, assim, a gente procurar se alimentar de coisas que vão me ajudar nessa trajetória. E a questão dos manuais, né? Separar um tempo ali para começar a escrever esses manuais. Não preciso escrever tudo de uma vez, não. Começa por um script. É um script comercial. Vamos lá, eu sou um pequeno empresário, eu tenho um SDR e um closer, né? Um pré-vendedor e um vendedor. Para o SDR, pensa num script para ele fazer uma ligação ou escrever uma mensagem, né? Umas 2 frases ali, como que ele deve começar a falar com o cliente. Cássio, mas ele vai ter que usar sempre esse script? Obviamente que não, com o tempo ele mesmo vai desenvolver, vai saber de cor, né? E ele mesmo vai também fazer alguns ajustes ali de melhoria, mas sempre tendo essa comunicação com o líder. Então, acho que um bom começo se conectar com as pessoas certas, se alimentar dos materiais certos e pensar sempre o seguinte: o que eu quero
do meu time nos próximos meses e anos, né? Ter aquela visão de médio e longo prazo. Parar de pensar só naquele dia. Não, hoje eu tenho que resolver isso, hoje eu tenho que apagar esse incêndio. Não, o que eu quero construir? Qual que é o tamanho do negócio que eu quero ter? Qual é o meu objetivo enquanto empresário, né? E aí, quando a gente tem esse objetivo mais claro, e aí é importante, tá, Rodrigo, a gente compartilhar essa visão com o time também, que muito empresário, muito líder, né? Ele guarda para si mesmo, né? Os sonhos, as aspirações, ele vive tudo aquilo sozinho. E aí a equipe dele não tá a parte disso, né? Então, como que você quer um time engajado, um time de alta performance, se eles não estão junto com você, né? Nesse mesmo barco, né? Então, o líder, ele tem que ser só onde vai apontar o caminho. Gente, a gente tem que chegar ali. Então, a grande missão do líder é tirar o liderado do ponto A e levar ele para o ponto B. Tirar ele daquela situação e trazer ele para uma nova situação. Pô, quer dizer, é ciclo curto de feedback e visão de longo prazo, né? Exatamente. Acho que resume um pouco aí o que você trouxe. Agora, você comentou do receita previsível, me veio uma pergunta polêmica aqui que eu não vou deixar de te fazer, né? Outbound funciona ou não funciona? Funciona, mas depende. Depende do qual o script, né, e a instrução que é dada para captar, né, esse lead, né? Então funciona assim, tá? A gente usa também, a gente tem uma parte das vendas vem desse canal. Bacana, bacana. Eu vejo um processo mais complicado, assim, né? Ele precisa ser mais estruturado. As pessoas acham que outbound é só fazer uma ligação simplesmente, né? Mas tem todo um estudo do ICP, sim, que você trouxe no início. Tem que acertar o momento ali da pessoa, né? Se ela está no momento de compra, é um bom desafio. Aí entra até um ponto aí dos manuais que a gente falou no início, que é o que é uma cadência de contato. Quantas vezes que eu vou tentar falar com aquele cliente? Ou em que momento que eu vou abordar esse assunto? A gente hoje tem também uma frente que é de social selling, ou seja, é a pessoa que faz vendas através dos canais de Instagram, né? A gente usa a Meta aí também, Meta Business. Então, o social selling é aquele cara aquela pessoa que vai se conectar com a outra sem falar de vendas. Ela vai levar a pessoa a desejar o produto ou serviço, mas sem ser aquela abordagem tão comercial. É um acompanhamento mais de relacionamento, de follow-up, de conduzir a pessoa no caminho que ela precisa até ela chegar no ponto de comprar, né, o seu negócio aí. Então, a gente tem esse cuidado, sim. Muito legal. Essa parte do social selling é uma questão, não é nada novo, né? Mas eu vejo que as empresas têm se preocupado mais com isso, né? De definir ali o embaixador da marca, né? Como que se posiciona nas redes sociais, lá no Instituto de Contabilidade Consultiva. Como é que vocês atuam nisso? A gente tem lá a figura do Pedro Neri, né? Que ele é bem conhecido aí, principalmente no segmento de contabilidade. Não sei se é só ele, se tem outras personas ali também. Como que vocês trabalham aí esse social selling? Então, as pessoas interagem muito, né, com os conteúdos do Pedro Neri, né, que é o CEO da Contabilidade Consultiva. E ao interagir nas redes sociais, a nossa social selling, ela vai interage com essas pessoas, inicia uma conversa, fala sobre o momento do negócio daquela pessoa, né, geralmente são contadores, né? Então, qual que é os principais desafios daquela pessoa naquele momento, o que ela espera nos próximos 12 meses. Então, leva a pessoa a refletir primeiro. Depois dessa reflexão, aí ela vem com uma outra abordagem no sentido de, tem alguns caminhos aqui que a gente pode te ajudar. A gente pode fazer uma sessão estratégica com alguém do nosso time para conversar com você e fazer um diagnóstico do seu negócio. E aí, a gente tem realmente um diagnóstico. E aí um conselho aí para os empresários também, às vezes crie uma espécie de diagnóstico, né, um raio-x dos seus clientes. O que contempla esse diagnóstico? Identificar quais são os gargalos, os desafios, né, os objetivos dessa empresa, o momento dela e onde que ela quer chegar.
Então o Social Seller ele leva essa pessoa a fazer esse diagnóstico, e aí a própria pessoa vai falar assim, eu quero fazer uma reunião com o time de vocês, com o time comercial. E aí dentro da reunião ela conhece o método, conhece o programa, e aí ela toma a decisão se quer continuar com a gente, se ela vai entrar com a gente naquele momento ou não. Às vezes ela quer esperar mais um pouco, mas o legal é isso, que a gente tem a pessoa com a gente. A pessoa ela se sente abraçada e ela se sente ali parte, né, de um todo. Muito bom, muito bom. Já me gerou alguns insights aqui, alguns aprendizados. Espero que tenha gerado aí também para quem está ouvindo a gente. Cássio, já chegando aí pro final da nossa conversa, queria que você me concluísse a frase aí que eu vou falar, que é exatamente o tema aqui, né? O verdadeiro custo de contratar o vendedor errado não é financeiro, né? Qual que é o verdadeiro custo? Pois o custo, ele é um custo de marca, ele é um custo de velocidade comercial, e ele é um custo de projeto. Então, assim, se você contrata pessoas erradas, você nunca vai chegar no seu objetivo, você nunca vai atingir aquela meta maior. Então, muito cuidado na contratação, conte, né, com as pessoas certas nessa contratação. A Oi Recruta aí é um grande parceiro nosso para fazer esse tipo de contratação aí, porque a gente sabe que uma contratação mal feita, ela vai muito mais do que prejuízo financeiro, que tem também, né, que é importante também esse prejuízo financeiro, mas é um prejuízo de tempo que você vai treinar a pessoa que é uma pessoa errada, você vai colocar energia naquilo que não vai te trazer retorno nenhum. Pelo contrário, às vezes traz até dor de cabeça, né? Então, evite problemas, né? Gaste mais tempo fazendo a contratação certa, porque isso vai te economizar bastante tempo, né? E vai eliminar bastante dor de cabeça. Muito bom, muito bom. Tem que contratar certo, como se fosse fácil, né? Mas exatamente tendo aí o apoio de uma consultoria especializada, sim, as empresas têm conseguido acertar, né? Cássio, eu acho que estamos chegando aí para o final. Tem mais algum ponto aí que você queira tratar na nossa conversa? Bom, quem quiser conversar comigo aí, conhecer um pouco mais do Onde que a gente te encontra aí nas redes sociais? Cássio Talim, é um sobrenome diferente, né? Então é fácil de achar aí, seja no Instagram, no LinkedIn. E quem quiser bater um papo também, tiver alguma dúvida, a gente pode ajudar, sim. Muito bem, então muito obrigado, Cássio, por essa nossa conversa. Quem quiser falar sobre venda consultiva, Tássio tá ali no Instagram, no LinkedIn, né? É só conectar com ele lá, um cara bacana vai estar disponível para esse papo. Muito obrigado. Parabéns, Rodrigo, pelo trabalho. Obrigado a vocês aí.